Boa noite, graça e paz. Eu me chamo Mateus, para quem já me conhece, a paz do Senhor, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você vai estar aí entrando aqui nesse vídeo. E para quem não me conhece, eu me chamo Mateus, irmão Mateus, sou filho do irmão Reginaldo, da irmã Luciana, e estou aqui para mais uma vez compartilhar uma mensagem que eu acredito ser muito importante, que eu acredito ser muito útil. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante, até o versículo 20, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Glória a Deus. Eu quero aqui falar, eu julgo essa mensagem muito importante. Por quê? Porque nós estamos vivendo, na pós-modernidade, onde o conceito de igreja ele tem se perdido, tem sido mudado. Paulo, como um pastor, ele cumpre a função também de um professor. O pastor tem que ser apto a ensinar. Então Paulo vai pegar um assunto que pode ser para alguém complexo e vai transmitir, vai usar um exemplo para transmitir como é que se funciona a igreja, como funciona o reino dos céus. Ele estava lidando com a igreja de Corinto, que era uma igreja, digamos, problemática, muito problemática nos seus relacionamentos. O capítulo 11 aqui, o capítulo anterior, Paulo chega a mencionar até a forma como eles ceavam, uma forma totalmente diferente ou distinta das demais igrejas. Pelo menos nós não temos conhecimento como funcionava a ceia nas outras igrejas, mas aqui na igreja de Corinto, Paulo disse que alguns deles se embebedavam, outros comiam e deixavam os outros com fome. A ceia era uma alimentação mútua entre os irmãos. E aqui no capítulo 12, Paulo vai começar a discorrer sobre os dons espirituais. Havia neles um zelo por uma espiritualidade, havia neles um zelo por demonstrarem mais espiritualidade. Aí aqui Paulo vai falar sobre a unidade da igreja e sobre a complementaridade, sobre o complementarismo dos dons espirituais, sobre a diversidade dos dons espirituais. O apóstolo Pedro fala da multiforme graça de Deus. Os dons espirituais, eles são uma forma de Deus nos presentear. A palavra dom pode também ser traduzido como um presente, algo que Deus nos dá inerente à sua personalidade. Deus, ele coloca em você um aspecto, ou utiliza de você um aspecto seu e lhe concede um dom espiritual. Há pessoas na igreja que têm o dom da contribuição, que está lá em Romanos 12, tem o dom de presidir, outros têm o dom de profetizar, alguns têm um dom de discernimento de espíritos, e tudo isso precisa haver na igreja, precisa ter essa diversidade para que a igreja ela se edifique, ela cresça, ela amadureça. E eles, infelizmente, não estavam entendendo a importância do outro. E hoje nós muitas vezes encontramos algumas confusões que são a repetição dos erros dos coríntios. Eu acho que esse capítulo devia ser mais explorado nos cultos. Muito pouco eu escuto pregações nesse capítulo da Bíblia, nesse capítulo 12, 13 e 14, que são capítulos muito importantes
no relacionamento da igreja, que vão falar do culto público, que vão falar como deve ser administrados os dons espirituais. E aqui Paulo, para tentar traduzir, para tentar explicar de forma detalhada a esses irmãos, ele vai falar que a igreja é como um corpo e cada um de nós como um membro. Eu não sei se para você vai ter algum significado isso que eu estou falando, mas talvez para alguém que tem a deficiência, para alguém que tem a falta de um pé, ou de uma mão, ou de um olho, ou até mesmo da visão, essa pessoa vai entender um pouco o que é que significa a importância de cada membro. Talvez para você não tenha tanta importância as suas duas mãos, porque você tem elas. Mas para alguém que tem deficiência de um braço ou de uma mão, aquilo faz total diferença no dia a dia dela. Ela vai precisar ter mais esforço, ela vai precisar utilizar mais uma mão do que a outra, ou no caso só tem uma, ela vai ter que utilizar ao máximo, vai ter que desgastar a mão dela. Se ela for deficiente de uma perna, ela vai ter dificuldades no andar, ela não vai poder correr, ela vai estar sendo impedida de cumprir o seu propósito. Já vai.